Bom, então, eu disse que a nossa centralidade está na indústria e todo o nosso processo ele se inicia lá na indústria. E aí nós temos uma oitiva tanto da indústria quanto de pesquisas que estão disponíveis também, que nós realizamos aqui enquanto CNI, Confederação Nacional da Indústria, mas também que estão disponíveis para nós. Então, nós temos lá o mapa do trabalho, nós temos ambientes prospectivos, que é todo esse ambiente externo que nós, enquanto educação profissional, precisamos ouvir para realizar as nossas ações. Então, o nosso ciclo começa lá na indústria. Como é que nós fazemos essa oitiva do mercado, da indústria? A partir dos comitês técnicos. Então, os comitês técnicos setoriais são quando eu reúno a indústria e ouço o que eles realmente precisam para a formação profissional. Além disso, que já me embasa, que são essas pesquisas externas, né? Mapa, estudos, enfim, que podem nos ajudar. Como é que eu consolido essa escuta do comitê técnico que é a indústria? Eu consolido isso num perfil profissional. Então, o perfil profissional é a linguagem do mundo do trabalho ainda. É quando a indústria diz para mim o que esse meu aluno precisa saber fazer. E aí eu consolido isso num perfil profissional. Mas nós somos uma instituição de educação profissional superior, então nós precisamos transformar isso que o mundo do trabalho está dizendo para nós, que quando a gente abre, né, num método ouvindo essas pessoas de fora, elas vão nos dizer, e a gente precisa dizer assim, bom, então, para eu formar um aluno que saiba fazer isso, preciso transformar isso para o mundo da educação. E a gente faz essa transformação a partir do desenho curricular, que aí eu faço dentro de um ambiente interno, com os especialistas, com pessoas de dentro da casa, que transformam isso na educação, que vão dizer lá, bom, então, para o aluno saber fazer isso, que é o que a indústria me disse, que está registrada lá no perfil, quais são os conhecimentos que eu preciso ter? E aí eu vou trazendo isso para o mundo da educação até chegar lá nos conteúdos, que é a minha última etapa. Mas eu vou internamente dizer o que eu preciso, o que esse meu aluno precisa fazer dentro de sala de aula a partir daquilo que a indústria me diz. E aí nós criamos, né, dentro do Senai, já aí de longa data, uma prática pedagógica. Então, que ações eu vou realizar para desenvolver esse perfil que está descrito no meu desenho curricular, né? E aí, o que a gente tem, então? Nós temos uma metodologia Senai de educação profissional, que foi desenvolvida, né, nós já temos várias, mas essa, como nós conhecemos aqui, ela teve início lá em 1999, sofreu várias alterações, e hoje é essa carinha que a gente tem aí. E aí a gente tem, além da metodologia, o guia de operacionalização da metodologia, né, que são os dois guias que nos ajudam na questão do desenho, da operação da metodologia em si. Então, que são documentos que estão disponíveis aí, que nos ajudam nessa execução da metodologia. Bom, até aqui eu vim pensando na questão documental, né? O que eu tenho documentado para executar a minha formação profissional lá dentro das nossas escolas. Opa, desculpe. Mas aí, como é que eu faço isso? O que tem dentro da metodologia que me ajuda nessa operação? Então, nós temos lá a metodologia, ela está dividida primeiro em fundamentação teórica, que é uma fundamentação que vai me dar base para a execução daquilo que eu preciso. Então, nós temos lá alguns pensadores que foram selecionados, que a gente faz um concatenado daquilo que eu quero saber a respeito desses teóricos e trago para dentro da metodologia. Então, vocês vão lembrar que nós temos, depois da atualização, 6 teóricos, Vygotsky, Piaget, Pernod, Feuerstein, Morin e Ausubel, e cada um deles eu vou usar uma parte que é importante para mim dentro da minha metodologia, dentro da prática que eu quero que seja executada dentro do meu processo educacional. Então, essa fundamentação vai me dar base. Por que eu falo em teoria e prática? Quem é que me dá base para isso? Quem é que fala em interdisciplinaridade? Quem é que diz que é importante trabalhar a zona de desenvolvimento proximal, que uma situação de aprendizagem não pode ser tão difícil que o aluno não consiga resolver e nem tão fácil que desmotive ele. Então, Vygotsky falou sobre isso. Então, a gente tem uma base para isso. Vanessa, mas os meus professores são técnicos e quando a gente começa a falar esse pedagogias, eles somem. Não, eles não somem quando eles conseguem entender a aplicabilidade disso. Quando a gente consegue dizer para eles aquilo que é importante que eles compreendam dentro do processo, dentro da ação pedagógica deles. Bom, partindo dessa fundamentação teórica, então, que foi estabelecida, nós temos os princípios que norteiam a nossa prática. E o princípio central
é o desenvolvimento de competências, né? Em volta dele tem os que eu fui falando, contextualização, mediação da aprendizagem, ênfase no aprender a aprender, que são aqueles princípios que vão dizer, olha, a minha prática ela tem que seguir minimamente esses princípios, que estão estabelecidos a partir desses teóricos que eu selecionei, que eu fiz um recorte para a minha metodologia. E aí a gente vai para onde depois? Para as estratégias de aprendizagem. Como é que eu estimulo o meu aluno a aprender? Né? Então, a gente tem lá na metodologia também as estratégias de aprendizagem definidas: situação-problema, estudo de caso, projeto integrador, projeto e pesquisa aplicada. Então, são as estratégias que eu uso para que o meu aluno aprenda. E como é que eu demonstro isso? A gente demonstra isso, nós criamos dentro do Senai um modelo que se chama Saga, que é a saga a saga que tem vários modelos lá dentro, né? Então eu tenho o GP, eu tenho o Inova, eu tenho o desafio de projetos integradores, que é onde eu vou demonstrar aquilo que eu fiz dentro do meu processo educacional. O que eu percebo às vezes quando estava com os docentes, assim, mas então a saga é a metodologia? Não, a saga não é a metodologia, a saga também não é a prática. A saga é onde eu demonstro aquilo que eu fiz dentro do meu processo educacional, que o meu professor executou. Então, a saga é como se a sala de aula fosse um grande funil e na saga eu vou selecionar aqueles projetos que eu quero mostrar para o mercado de trabalho, mostrar, né, para o mundo todo o que a gente está fazendo. Então, é na saga onde eu demonstro. A saga são os eventos que acontecem, que são sistematizados, que aí vocês já conhecem. Bom, o que eu tenho também? Eu tenho as estratégias de ensino. Então, quais são as estratégias que o meu professor utiliza para ensinar? Eu tenho as estratégias que são lá, projetos, situações, problemas, mas como que o meu professor ensina? Vanessa, o professor não pode nunca fazer uma aula expositiva? Pode, isso está lá na metodologia. Ele pode fazer uma aula expositiva, mas ele precisa variar, porque senão a gente tem que lembrar que cada um aprende de um jeito, né? Uns são mais visuais, uns são mais auditivos, outros mais sinestésicos. Então, se o professor usa sempre a mesma estratégia, ele vai ter sempre o mesmo resultado. Então, ele precisa fazer com que esse aluno tenha possibilidades de mobilizar as capacidades dele de formas diferentes. Então, além de eu trabalhar com aula expositiva, eu também posso trabalhar com seminário, com workshop, com visita, com painel. Isso tudo está descrito lá na metodologia, que são as possibilidades das estratégias de ensino. E aí, por fim, eu tenho definido os meus critérios de avaliação escolar. Então, se eu tenho um processo que é variado, que diversifica, que faz formatos diferentes, eu também tenho que avaliar esse aluno de formas diferentes. Então, eu só vou fazer uma prova? Não. Esse aluno pode me entregar um relatório, pode fazer um seminário e eu posso avaliar ele a partir de uma ficha técnica. Então, eu tenho estratégias diferenciadas para avaliar esse processo que também foi diversificado com base naquilo que eu estabeleci para minha metodologia. Então, aqui a gente, né, rapidamente, assim, para a gente dizer assim, olha, esse é o nosso método, essa é a metodologia que a gente utiliza. E aí, como é que eu valido, como é que eu garanto que isso está acontecendo? Então, nós desenvolvemos dois momentos, né, dois cheques aí, para eu poder saber se isso está acontecendo. A primeira delas, que até está há mais tempo, é o SAEP. Né? Então, a gente tem o SAEP que vai avaliar o quê? Vai avaliar esse meu aluno, vai avaliar o desempenho do meu estudante. Aí a gente tem lá toda a metodologia do SAEP, que depois até a Rosa vai trazer com um pouco mais de detalhe, olhando com esse foco muito mais pedagógico de como que a gente usa o SAEP no processo educacional. Mas ele vai mostrar para mim assim, tudo que eu estou fazendo aqui está adequado? Está adequado ao perfil que o mercado me disse? Está adequado àquilo que é necessário para esse meu aluno? Está adequado com o meu desenho curricular? Então, o SAEP vai me dizer isso, é o desempenho do aluno. E a pesquisa da metodologia vai me dizer, o meu público, desde o meu diretor regional, o meu gerente, o meu coordenador, o meu docente, eles estão trabalhando dentro da metodologia? Eles conhecem esses princípios da metodologia? Se a gente chegar numa sala de aula hoje e dizer, professor, me diga um princípio que norteia a nossa metodologia, será que ele consegue dizer para a gente, né? Teoria e prática, interdisciplinariedade, como é que está isso? Então, as pessoas têm internalizado a metodologia Senai? É aí que eu avalio na pesquisa de apropriação da metodologia. Bom, eu ainda estou avaliando do ponto de vista interno, mas eu preciso avaliar, assim, lembram que a educação profissional está lá para o mundo, então como é que eu avalio isso externamente? Aí a gente chega na pesquisa de acompanhamento de egressos. A pesquisa de acompanhamento de egressos vai me dizer assim, esse aluno que eu formei, ele está
empregado? Ele tem empregabilidade? Ele está empregado na área que eu formei ele? O perfil que eu fiz está alinhado àquela demanda inicial lá que a indústria me disse? E aí, olha lá, para onde que a gente vai na pesquisa de egresso? A gente vai para a indústria de novo. A gente ouve deles assim, olha, meu aluno foi colocado aí, né? E aí tem uma metodologia lá da pesquisa de egressos. Então, depois de um período que ele está colocado lá, eu volto para a indústria e digo para ela, e daí? Como é que o meu aluno está se desempenhando aí? Né? E as características dele do que você me pediu lá atrás estão adequadas, está atendendo a sua necessidade, e aí a gente retorna o processo. Por quê? Porque com o resultado da pesquisa de egressos, né, além de outras questões, claro, é que eu vou retroalimentar esse processo. É que eu vou dizer assim, ó, vou voltar lá para ouvir o meu comitê, para ouvir o mapa do trabalho. Por quê? Porque o mapa do trabalho vai me dizer, olha, teve atualização tecnológica, a gente teve, né, novas questões que entraram aqui que precisam ser consideradas no teu perfil. E aí a gente retroalimenta esse processo. Então, nós, quando fazemos educação, precisamos ter esse olhar do todo. A gente ouve da indústria, a gente entrega para ela lá no final e faz de novo essa oitiva. Então, eu começo ouvindo a indústria a partir do comitê técnico e eu encerro ouvindo ela lá na minha pesquisa de acompanhamento de egressos. Então, por isso é tão importante. Quando a gente entende esse processo, deixa de ser só números. Então, qual que é o meu indicador lá do IDAP que saiu do SAEP? Eu sou 6, eu sou 8, eu sou 7, mas o que que isso significa? Eu tenho um percentual de empregabilidade dos meus alunos de 70%, 80%, o que que isso significa dentro do processo? A minha pesquisa de apropriação da metodologia está assim, ou na minha escola está assado, o que que é isso? Então, a gente quis trazer aqui um mapa de tudo aquilo que a gente faz, e aí vocês viram ali que tem algumas imagens que demonstram os guias que nos apoiam nisso, a descrição das metodologias que nos apoiam nesses materiais, todas elas estão disponíveis, né, para que cada um de vocês possa conhecer. Eu preciso me aprofundar? Não, mas eu preciso conhecer por que que eu faço isso, por que que ela acontece nessa periodicidade, qual que é a importância desse resultado, como é que eu trago esse resultado para dentro do meu processo educacional e melhoro aquilo que precisa ser melhorado. E aí, claro, a gente vai pensando nisso e, claro, vai desembocando lá na gestão, nos resultados da gestão que eu vou ter. Então, cada um desses materiais está disponível. São guias que foram construídos ao longo do tempo, alguns deles foram melhorados, tem versões atuais, né, que foram atualizadas, tinham versões antigas, versões que foram atualizadas.